Meus amores, vamos continuar com as resoluções. Essa próxima questão, ela trata exatamente de ecologia, especificamente de relações ecológicas. E relações ecológicas é um assunto que é muito tranquilo e é muito fácil de entender. Primeiro, é importante que tu saiba que existem dois tipos de relações. As relações intraespecíficas e as relações interespecíficas. As relações intraespecíficas são relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Relações interespecíficas são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. E nós sabemos que na natureza, no ecossistema, as espécies elas estão em constantes relações, tá bom? E essas relações elas podem ser harmônicas, mas elas também podem ser desarmônicas. Como seria uma relação desarmônica, onde alguém vai sair prejudicado? Já nas relações harmônicas, um vai sair beneficiado, o outro pode não sair prejudicado, ou ambos podem sair beneficiados. Mas o que é importante que tu saiba, que na relação harmônica não há prejuízo, na relação desarmônica há prejuízo, tá bom? Com base nisso, vamos para a questão. Os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. Machos reconhecem a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalumes, fotures, cuja fêmea engana e atrai o macho de outro tipo, o fotunus, fingindo ser desse gênero. Quando o macho, fotunus, se aproxima da fêmea, foturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Meus amores, essa questão é bem simples, deixa eu te explicar. Existem diversas formas dos organismos se relacionarem, inclusive para o acasalamento. No caso dos vagalumes, está associado exatamente à questão da luz. Existem dois gêneros aí. Uma fêmea, ela emite uma luz que não é a dela, que é de uma espécie diferente, exatamente para poder atrair o macho de uma espécie diferente. Quando esse macho chega pensando que vai acasalar, como ela é maior do que ele, ela acaba devorando. Meus amores, se essa fêmea devorasse o macho da mesma espécie, eu chamaria essa relação de canibalismo. Entretanto, eles não são da mesma espécie, são de espécies diferentes. E aí é o que a questão pede. Vamos ver a pergunta da questão. A relação descrita no texto entre as fêmeas dos gêneros Fotures e o macho dos gêneros Fotinus é um exemplo de... Vamos ver qual é a relação ecológica entre esses dois gêneros. Alternativa A. Comensalismo. Meus amores, não seria comensalismo. O que é comensalismo? Comensalismo é uma relação harmônica. Isso que está acontecendo entre essa fêmea e esse macho é uma relação desarmônica. Mas o que seria o comensalismo? É quando eu tenho uma espécie se beneficiando e a outra, ela não está nem se beneficiando e nem se prejudicando. Isso eu chamo de comensalismo. Um exemplo bem clássico disso é exatamente a relação do tubarão e da rêmora, o que a gente conhece como peixe-piolho. Tá bom? Então, a alternativa A está incorreta. Vamos para B. Inquilinismo. Meus amores, inquilinismo também é uma relação harmônica, em que um organismo vai utilizar o outro como moradia. Lembra? Inquilino. Então, essa alternativa para a pergunta também não está correta. Vamos para a alternativa C. Cooperação. Meus amores, cooperação também não é o que está acontecendo. Cooperação é uma relação harmônica. E aí não está acontecendo relação harmônica. Aí está acontecendo uma relação desarmônica. Cooperação é quando eu tenho duas espécies e elas cooperam exatamente uma para ajudar a outra. Existem diversos animais que fazem isso. O mais clássico de todos é exatamente o crocodilo e o pássaro palito, em que o crocodilo fica de boca aberta e o pássaro palito fica comendo os restos do dente do crocodilo. E aí o que acontece? O crocodilo está se beneficiando e também o pássaro está se beneficiando. Então, não é esse caso. Vamos para a alternativa D. Predatismo. Perfeito. Meus amores, quando eu tenho espécies diferentes, onde um se alimenta do outro, eu chamo isso de predatismo. A alternativa correta dessa questão seria a letra D. Simples. Mas, Wellington, por que não seria E? Vamos ver aí. Mutualismo. Meus amores, aí é importante que tu saiba, presta atenção.
Cooperação, ou protocooperação e mutualismo são muito parecidos. São espécies diferentes que se unem e uma ajuda a outra. Então, qual a diferença da protocooperação para o mutualismo? É que na protocooperação, essa relação ela não é obrigatória. Se eu separar esses dois indivíduos, não vai haver prejuízo. Entretanto, no mutualismo, essa relação ela é obrigatória. Se eu separar esses indivíduos, aí vai ter danos. Wellington, me dá um exemplo de um mutualismo. A abelha e as plantas. As plantas fornecem néctar para a abelha e a abelha ajuda as plantas na polinização. Uma ajuda a outra. Se eu separar a abelha da planta, a planta não reproduz e a abelha não se alimenta. E aí ambas morrem. Então, entendendo essa questão, bem simples. Letra correta seria a letra D. Simples e fácil. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, ela trata de dois assuntos principais. Evolução dos seres vivos e também citologia. É importante que tu tenha conhecimento desses dois assuntos para resolver essa questão. Apesar de ser uma questão bem simples, tá bom? Ele só pede exatamente que você tenha conhecimento da evolução biológica dos organismos e também da citologia, principalmente da relação entre as células procariontes e as células eucariontes. Eu sei que tu sabe que células procariontes são células simples, sem muita complexidade, e células eucariontes são células bem complexas. No nosso caso, nós somos eucariontes. Nós apresentamos células complexas, cheias de organelas e com diversas funções. Mas vamos ver o que a questão pede. Vamos ler a questão. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra teria tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns em todos os seres vivos atualmente existentes. Gente, nessa questão, ele fala exatamente sobre a evolução dos seres vivos, que de acordo com a biologia, todos nós viemos de um único ancestral comum. E existe uma característica que comprova exatamente essa teoria. Vamos para a pergunta da questão. Um exemplo de tal processo é o... Meus amores, olha só. Muito simples essa questão. A pergunta é que ele quer saber o seguinte, ele fala sobre evolução dos seres vivos e ele quer saber qual das alternativas abaixo vai exatamente comprovar essa teoria. Vamos para as alternativas. Alternativa A, desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário, meus amores, ele quer uma característica que todos os seres vivos vão apresentar. Bactéria tem desenvolvimento embrionário? Não. Então a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Reprodução sexuada. Meus amores, apesar de que muitos organismos fazem reprodução sexuada e assexuada, essa ideia não seria uma ideia plausível para todos os organismos. Nem todos os organismos fazem reprodução sexuada, tá bom? Então, não seria a alternativa correta. Vamos para a letra C. Respiração aeróbica. Também muitos organismos fazem respiração aeróbica, ou seja, com a utilização de oxigênio. Mas a gente sabe que existem muitas bactérias que são anaeróbicas e anaeróbicas obrigatórias, ou seja, que não utilizam oxigênio. Então a gente sabe que essa característica não vai ser compartilhada por todos os organismos. Vamos para a alternativa D. Excreção urinária. Meus amores, nós sabemos que a excreção urinária não é feita por todos os organismos. Tá bom? Então, também não seria uma alternativa correta. Vamos para a alternativa E. Síntese de proteína. Perfeito. A alternativa correta dessa questão é letra E. Síntese de proteína. Wellington, não entendi por que é síntese de proteína. É bem simples. Tanto bactérias, tanto células eucariontes como células procariontes apresentam ribossomo. Anota isso no teu caderno. Ribossomo é a única organela que eu encontro tanto nas procariontes quanto nas eucariontes. Então, tanto as bactérias como os seres mais complexos, eles produzem proteína. Então, a alternativa correta dessa questão, letra E. Muito fácil, muito simples. Vamos para a próxima questão. Meus amores, essa próxima questão, ela trabalha exatamente com sistema excretor ou
sistema urinário. É um assunto bem fácil de ser falado, apesar de que tem muitos detalhes, mas para essa questão é importante só que tu saiba o funcionamento de um dos principais hormônios relacionados a esse sistema, hormônio antidiurético, ou o que a gente chama popularmente de ADH. Meus amores, o ADH, ele tem a função exatamente de reabsorção de água. Ele vai fazer com que você não desidrate, tá bom? Então, o que acontece? Quando você tem uma baixa nesse ADH, a tendência é que você perde água com facilidade. Por exemplo, quando o cara ele bebe muita cerveja, a cerveja ela tende a inibir o ADH. Logo, ele perde muita água para o meio ambiente e desidrata. Por isso que ele vai apresentar a desidratação, o que a gente chama de ressaca, tá bom? Mas para essa questão, olha só o que ele pede. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto a dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou ação de insulina, a segunda não está ligada à deficiência desse hormônio. A diabetes insípidos é caracterizada por um distúrbio na produção ou funcionamento do hormônio antidiurético, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos tubos neurais. Meus amores, quando se fala em diabetes, a gente sempre associa a insulina. Acha que toda diabetes está associada à insulina. Preste atenção que a questão ele não pede nem isso. A questão ela já te explica que a mellitus está associado à insulina, enquanto que a insípidos não está associada à insulina, está associado ao hormônio antidiurético, ou ADH. E aí a pergunta que ele faz é o seguinte, vamos para a pergunta. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é o sintoma clássico de um paciente acometido por uma diabetes insípidos? Gente, o mais engraçado é que quando tu vai estudar sistema excretor, o sistema urinário, tem uma porrada de detalhes que você leva em consideração, faz esquema, e aqui ele não quer que você saiba nada desses esquemas. Ele só quer saber o seguinte, já que o ADH inibe exatamente, já que a diabetes insípidos inibe o ADH, o que uma pessoa com diabetes insípidos teria como consequência? Vamos para as alternativas. Letra A diz o seguinte, alta taxa de glicose no sangue. Meus amores, a questão já fala que diabetes insípidos não está associado à insulina, a mellitus que está associada à insulina, por isso que a alternativa A está incorreta. Vamos para a alternativa B. Aumento da pressão arterial. Meus amores, não está associado exatamente ao aumento da pressão arterial. Lembrando, foca na função do ADH. ADH é reabsorção de água para que não aconteça desidratação. Vamos para a alternativa C. Ganho de massa corporal. Como nós já falamos, a diabetes insípidos ela não vai estar associada a isso, porque a função dela é inibir o ADH. Então, o ADH não vai funcionar e não tem nada a ver com a questão da elevação da massa corpórea. Vamos para a alternativa D. Anemia crônica. Meus amores, a diabetes não está associada à anemia crônica, tá bom? Lembrando, diabetes insípidos vai inibir o ADH e o ADH inibe exatamente, ele não faz a função dele, que é a reabsorção de água. Logo, a alternativa dessa questão é a alternativa E. Simples e fácil. O que vai acontecer com pessoas que apresentam diabetes insípidos e que não se cuidam? Desidratação. Vai perder água com facilidade, já que o ADH não está funcionando. Questão simples, questão fácil de ser resolvida. Essa próxima questão, ela trata de um assunto chamado de histologia animal, especificamente tecido sanguíneo. Vamos ver essa questão porque é uma questão muito fácil que simplesmente você consegue resolver sabendo a função das hemácias, sabendo a função dos leucócitos e das plaquetas, tá bom? As hemácias têm a função de transporte de oxigênio. A gente já falou isso em outro vídeo. Já os leucócitos, eles têm a função de proteção do corpo, de defesa do corpo. E as plaquetas, elas têm a função exatamente de coagulação do sangue. Essa questão é muito comum, principalmente para o Enem, porque ela trata de um assunto rotineiro, ou seja, ela quer que você pegue os seus conhecimentos biológicos e trabalhe no seu dia a dia. Vamos para a questão. Um paciente deu entrada em um pronto-socorro apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em respirar e sangramento nasal.
O médico solicitou um hemograma ao paciente para definir o diagnóstico. Os resultados estão disponíveis na tabela. Meus amores, questão simples, presta atenção, você que vai fazer medicina, fica de olho nessa questão. Sinta-se já médico ou médica. Imagina o paciente chega com todos esses sintomas e diz assim: doutora, o que é que eu faço? Olha, faça um hemograma nele. E aí vai fazer o exame de sangue, e aí quando chega com o exame de sangue, chega exatamente com essa tabela. E aí, o que é que ele tem? Vamos ver a tabela, e aí vamos depois para as alternativas. A tabela diz o seguinte, que os glóbulos vermelhos, o número normal é 4,8 milhões. O paciente está com 4 milhões. Os glóbulos brancos, o número normal é de 5 mil a 10 mil. O paciente está com 9 mil. E as plaquetas, de 250 normal a 400 mil. Só que o paciente está com 200 mil. Meus amores, percebam que algumas coisas não estão normais. Por exemplo, o número de hemácias, o número de glóbulos vermelhos de hemácias está abaixo do número normal. Os glóbulos brancos, que é de 5 mil a 10 mil, está na faixa, está com 9 mil. E as plaquetas, que a média é de 250 mil a 400 mil, ele está com 200 mil, então está na média. Então a única que está alterada é exatamente os glóbulos vermelhos. Lembrando, glóbulos vermelhos são hemácias e glóbulos brancos são os leucócitos. Agora vamos exatamente para as alternativas. Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente como resultado de seu hemograma, constata-se que, ou seja, com base nessa tabela, o que você acha que ele tem? Vamos para a alternativa A. O sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaqueta, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Meus amores, alternativa linda, já começa com uma alternativa perfeita. Exatamente, falou de plaquetas, falou exatamente de coagulação. A alternativa correta é letra A. Mas, Wellington, por que não seriam as outras alternativas? Vamos para a alternativa B. O cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Meus amores, glóbulos brancos, coagulação sanguínea? Não. Glóbulos brancos estão associados à defesa do corpo. Então, a alternativa B está incorreta. Vamos para a alternativa C. A dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa imunológica. Meus amores, alternativa toda linda, até a vírgula. Glóbulos vermelhos são sim responsáveis pelo transporte de oxigênio, tá bom? Mas ele não está associado com a defesa imunológica. A defesa imunológica é feita pelos glóbulos brancos, ou seja, os leucócitos. Então a alternativa é incorreta. Vamos para a próxima alternativa. O sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de glóbulos brancos, que são responsáveis pelos transportes de gases no sangue. Meus amores, os responsáveis pelos transportes de gases são exatamente os glóbulos vermelhos e não os glóbulos brancos. Alternativa incorreta. Vamos para a alternativa E. A dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de plaqueta, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio no sangue. Muito simples. Plaquetas e transporte de sangue não estão certos. Plaqueta está associada à coagulação. Percebam, uma questão simples dessa que eu consegui resolver só sabendo a função das hemácias, dos leucócitos e das plaquetas. Simples e fácil, meus amores. Gente, foi um prazer imenso estar com vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um abraço.